Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os cálculos de concentrações de soluções líquidas. Até então, a gente só trabalhou até esse momento com por exemplo, as características dessas soluções. Se é uma classificação de uma solução eletrolítica ou não eletrolítica, qual que é a quantidade máxima de soluto que eu posso colocar numa determinada solução. A gente trabalhou os gráficos, né, de solubilidade. Então, tudo até agora foi muito conceitual. A gente trabalhou basicamente com alguns conceitos, algumas ideias sobre soluções líquidas, né? Mas a gente precisa agora de passar por uma parte mais quantitativa. A gente vai trabalhar agora com os cálculos, com as fórmulas, com as ideias de expressão dessas concentrações, tá? Agora, qual a importância disso que a gente tem, que a gente observa? Bom, primeiro, olha só essas figuras aqui que eu trouxe para vocês. Todas elas são substâncias que são importantes, são medicamentos, né? Algumas delas estão muito utilizadas atualmente, que é o álcool, né? O álcool gel a 70% ou o álcool líquido a 70%. Está bem aqui no meio, ó, álcool a 70%. Aqui, esse valor que está aqui, ó, 70, tem a ver com um cálculo de concentração que a gente vai trabalhar. Ela está sendo expressa em porcentagem. Olha aqui, por exemplo, nesse outro rótulo. Álcool etílico, 96% volume por volume. Então, quando a gente está observando estes materiais, a gente tem que entender o que significa esses valores aí. Por que é importante a gente estar utilizando o álcool a 70%, por exemplo, né, para combater os vírus? A gente precisa de ter, então, um volume certo, com concentração e cálculo corretos, tá? O soro fisiológico, por exemplo, se a gente estiver utilizando o soro fisiológico, né, se a gente estiver tomando um soro fisiológico para hidratar, ele precisa de ter essa concentração. Se ele tiver uma quantidade a mais de sal, ele pode causar prejuízos. Não só o soro fisiológico, mas qualquer outro medicamento. Se a gente for observar que cada medicamento tem uma certa concentração de um princípio ativo, se um farmacêutico estiver errando nessa contagem, nessa pesagem, e colocar esse princípio ativo a mais, ele pode matar um paciente, né, que está em recuperação aí, certo? As embalagens dos alimentos. Se uma pessoa, por exemplo, ela não pode ingerir açúcares, né, ela é diabética, ela tem que saber quanto de açúcar tem naquela embalagem, naquele alimento. Cada qual desses materiais aqui tem uma certa quantidade específica dentro de um determinado alimento. Então, as informações nutricionais que tem numa embalagem de alimento ou no frasco de um medicamento, elas estão representando a quantidade ou relação que eu tenho de um determinado princípio ativo, que eu chamo de soluto, numa determinada solução, que é o meu medicamento, tá? Então, a importância é isso. Então, nos laboratórios de química, nos laboratórios de farmácia, todas estas ideias de cálculo de concentrações têm que ser respeitadas. A gente consome alimentos e medicamentos todos os dias, basicamente, né? Então, a gente precisa de saber qual é essa quantidade exata de substância que eu estou ingerindo, tá? Para não causar um prejuízo maior, ok? A primeira ideia que eu tenho aqui é essa, pessoal. Sempre que eu colocar uma substância num determinado solvente, se acontecer essa interação, essa dissolução, eu preciso de saber quanto que eu tenho em termos de soluto numa solução. Isso é a minha expressão de concentração, tá? Então, qual é essa relação entre soluto e entre solvente? Eu posso expressar isso matematicamente falando? Então, é isso que a gente vai ver. Eu tenho na química várias maneiras de expressar uma concentração de soluções, tá? Várias. A gente trabalha no ensino médio estas 5, pelo menos essas 5 maneiras aí, que é a concentração comum, a concentração molar ou molaridade, a porcentagem, a parte por milhão, ou simplesmente ppm, e a fração molar. Eu posso expressar qualquer concentração em uma dessas 5 ideias de cálculos de concentrações, tá? Cada qual vai ter, digamos assim, uma certa aplicabilidade. Então, por exemplo, nos laboratórios de química, é muito comum a gente encontrar a concentração molar sendo expressa. Mas, por exemplo, no teor alcoólico, né, da cerveja, a gente encontra em porcentagem. Quando eu quero saber a poluição do ar, a poluição por gás carbônico, eu vou trabalhar com ppm.
A poluição de um rio, de uma lagoa, por um determinado agrotóxico, também por ppm. E assim por diante, tá? Cada qual vai ter uma ideia e vai ter, digamos assim, uma aplicação. Aonde que eu posso aplicar essas ideias aí, tá? Hoje a gente vai ver a concentração comum. Qual que é a ideia da concentração comum? É a razão entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então eu vou estar trabalhando massa sobre volume e cada qual tem que ter uma unidade que tem que ser respeitada, pessoal. A minha massa ela vai ser sempre dada em gramas, se ela der em quilogramas ou miligramas, tem que converter para grama. E o meu volume é sempre dado em litros, terá que ser dado em litros. Se for dado em ml, por exemplo, eu tenho que converter para litro. Então eu tenho que utilizar estas ideias dessas unidades aí, ok? Eu posso trabalhar também o cálculo de concentração comum por regra de 3. Como por regra de 3? Ora, mundialmente, a escala seria a seguinte. Quanto que eu teria em termos de massa de um determinado soluto em 1000 partes de uma determinada solução? Quanto que eu teria? Ou 1000 litros ou 1000 ml, no caso, né? Então, eu vou trabalhar com vocês um exemplo de um exercício. Esse exercício ele pode ser trabalhado tanto por uma fórmula, que é essa aqui que está em amarela. Concentração é a massa sobre o volume. É uma divisão, né? Ou ela pode ser trabalhada por regra de 3. Vocês podem optar qualquer uma das duas formas para resolver uma ideia aí de um cálculo de concentração, tá? Por exemplo, a primeira pergunta aqui está assim. Dissolvemos 16 gramas de sacarose em água. Sacarose é um açúcar, tá? O açúcar comum, certo? Suficiente para 500 ml de solução. Calcule a concentração comum dessa solução em grama por litro. Então, eu quero calcular qual é a minha concentração grama por litro. Eu vou resolver essa questão aqui no quadro que está atrás de mim, tá? Eu preciso, então, de ampliar essa tela aqui para a gente ter essa ideia dessa resolução, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é tirar os dados. É tirar os dados da minha reação, tá? Então, eu tenho aqui as seguintes ideias. Olha lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que tirar é os dados, tá? Ou seja, eu vou ter, nessa questão, quantos gramas que você colocou de sacarose? O texto estava falando de 16 gramas. Você colocou 16 gramas. Isso daqui é o meu soluto, certo? O açúcar. Até completar 500 ml de solução. Eu coloquei em meio litro. Então, 500 ml. E lembra que as minhas unidades aqui terão que ser trabalhadas em grama por litro. Então, 500 ml aqui não me serve. Eu tenho que converter isso daqui. Para quê? Para litro, né? Basta eu dividir isso daqui por 1000. Cortei 2 zeros, 5 décimos. Isso daqui é a mesma coisa que 0,5 litros. Então, eu vou utilizar esses dois valores aqui, ó. Eu vou utilizar os 16 gramas e os 0,5 litros. Pela fórmula. Então, recordando, concentração é a massa M sobre V. Concentração é a massa sobre o volume da solução, né, que a gente viu lá na fórmula. Então, é só substituir, ó. Concentração vai ser 16 gramas dividido pelo volume. Não usem os 500 ml. A gente tem que converter para litros, senão sai errado. Então, 0,5 litros. Trabalhando essa operação aqui, 16 dividido por 0,5 vai dar quanto, pessoal? 32 gramas para cada litro. Então, essa aqui é a minha resposta. Então, eu tenho esta concentração, certo? Se eu for colocar num rótulo, por exemplo, da substância, eu tenho que colocar 32 gramas por litro. Agora, olha só. Pela regra de 3 aqui, eu posso trabalhar também. Aí vocês podem optar pela melhor forma, a forma que vocês acharem mais interessante trabalhar. Qual é a regra de 3? Se não tem 16 gramas para cada 500 ml, então, se eu tenho 16 gramas para cada 500 ml, aqui não importa ser convertido para litro, não. Eu posso converter também para litro também. Vai dar na mesma. Para 0,5 litros, certo? Quanto eu teria se eu tivesse a minha referência mundial? A minha referência mundial é para 1 litro.
quanto que eu teria em 1 litro? Né? Eu tenho, então, se eu dobrei aqui, eu vou dobrar aqui também. Ó. Então, a minha referência vai ser 32 gramas por litro. Vocês podem optar pela regra de 3 ou podem trabalhar a fórmula. A fórmula, geralmente, a gente esquece, né, com o tempo. Mas a regra de 3, a gente pode utilizar o raciocínio. Né? Eu tenho aqui essa atividade já resolvida. Ó. Eu tenho ela resolvida. Então, aqui a gente pode observar o seguinte. Ó. De novo, eu vou ter qual era a massa do soluto que foi colocado no teu problema? 16 gramas. E qual era o volume da solução? 500 ml. Eu quero saber qual é a concentração. Qual é a minha concentração? Então, pela fórmula, concentração é a massa sobre o volume, 16 dividido por 0,5. Lembrem que eu converti 500 ml para 0,5 litros. Tem que transformar, tá? Senão sai errado. A divisão deu 32 gramas por litro, ok? Ou pela regrinha de 3, ó. Pela regrinha de 3, 16 gramas, eu tenho 0,5. Quanto eu teria em 1 litro? A minha referência mundial é quanto eu teria sempre em 1 litro, ok? Numa segunda questão aqui, ó, eu tenho, se eu tiver 500 ml e eu tiver 50 gramas desse sal, qual a concentração comum? Então é muito semelhante ao outro exercício anterior, ó. Eu tenho uma massa de 50 gramas, é a massa do sal, não importa qual seja o sal, e eu preparei meio litro. Então, dividindo a massa, que é 50, por meio litro, vai dar 100 gramas por litro, certo? Pela regra de 3, se eu tiver 50 gramas para cada meio litro, em 1 litro, que é a minha referência mundial, quanto que eu teria desse soluto? Então, eu teria 100 gramas por litro. De novo, vocês podem optar ou pela regra de 3 ou pela fórmula, tanto faz, tá? Eu vou resolver mais outros exemplos, uma outra aula, porque esse espaço aqui eu tenho apenas 15 minutos só de aula. Eu vou resolver mais 2 exemplos numa próxima aula, para a gente entender melhor como é que se acha a concentração comum, também chamada de concentração grama por litro. Ok, pessoal? Até daqui a pouquinho, tá?